O que arqueólogos e especialistas em engenharia descobriram sobre a Arca de Noé desafia tudo o que pensávamos saber sobre essa história antiga. Revelações recentes são tão surpreendentes que mudam completamente nossa compreensão da tecnologia antiga. De acordo com os relatos bíblicos, a arca foi construída com dimensões muito específicas, dadas diretamente por Deus: 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Convertendo essas medidas para o sistema métrico moderno, obtemos proporções impressionantes: 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Para se ter uma ideia, essas dimensões equivalem ao comprimento de um campo de futebol e à altura de um prédio de 4 andares. Embora essas dimensões sejam menores do que as de enormes navios de cruzeiro contemporâneos, que podem atingir até 290 metros de comprimento, a proporção entre comprimento e largura da arca revela uma das proporções mais eficientes para manter a estabilidade em condições extremas no mar. Engenheiros navais modernos estudaram as proporções da arca e concluíram que, se tivesse sido construída de acordo com os planos mencionados na Bíblia, a embarcação teria sido extremamente estável, mesmo nas águas mais turbulentas. A proporção de 6:1 entre comprimento e largura é ideal para manter o equilíbrio na água, sugerindo que os construtores antigos tinham um conhecimento avançado dos princípios da arquitetura naval, algo que parece desafiar nossa ideia das capacidades de engenharia em tempos tão remotos. A construção da arca não foi apenas uma conquista em termos de design, mas também um desafio monumental em termos de recursos disponíveis. Noé, segundo os relatos bíblicos, tinha cerca de 600 anos quando começou a construção e levou 120 anos para concluir o projeto, com a ajuda de seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas respectivas esposas. Esse esforço foi realizado sem o uso de guindastes, máquinas modernas ou ferramentas elétricas, algo que nos parece incrível para um projeto de tamanha magnitude. A questão é, como eles conseguiram, sem acesso à tecnologia avançada, concluir uma construção tão complexa? Um aspecto fundamental da construção foi a escolha do material. O texto bíblico menciona que a arca foi feita de madeira de cipreste, um material cuja identidade exata ainda é debatida pelos estudiosos. Algumas teorias sugerem que poderia ter sido cipreste, cedro, ou até mesmo uma espécie de madeira já extinta. Mas a verdade é que essa madeira precisava ser incrivelmente resistente à decomposição. Isso revela não apenas um conhecimento avançado de materiais, mas também uma intuição sobre o que era necessário para garantir que a arca resistisse às condições extremas do mar por mais de um ano. Mas o local onde a arca foi construída é igualmente fascinante. Nos relatos bíblicos, Noé constrói a arca em um lugar distante de qualquer corpo d'água, o que pareceria ilógico em termos de acessibilidade e transporte. No entanto, essa escolha ressalta a fé extraordinária de Noé e o fato de que essa construção não se baseou na lógica da engenharia convencional, mas em uma revelação divina. A ausência de um rio ou porto próximo tornou a tarefa de transportar grandes quantidades de madeira e outros materiais ainda mais difícil. Mesmo assim, Noé e sua família perseveraram, realizando o trabalho com uma disciplina e organização que, nos tempos modernos, consideraríamos exemplares. Ao mesmo tempo, outro aspecto impressionante da construção da arca foi sua organização interna. Para abrigar os milhares de animais que teriam sido trazidos a bordo, a arca precisava ser um espaço funcional e bem distribuído, projetado para manter as espécies separadas e saudáveis durante todo o período do dilúvio. O layout foi fundamental para garantir que carnívoros não fossem alojados com herbívoros e que cada espécie tivesse um ambiente o mais adequado possível para sua sobrevivência. A organização interna também devia ser extremamente eficiente. Embora os relatos tradicionais mencionem 3 convéses, cada um com seus próprios compartimentos para animais de grande, médio e pequeno porte, a estrutura certamente incluía um sistema de ventilação adequado para garantir que os animais tivessem acesso a ar fresco. Além disso, o sistema de abastecimento de água e alimentos precisava ser meticulosamente planejado para garantir que os recursos não se esgotassem durante a longa viagem. É aqui que a engenhosidade da engenharia naval antiga se torna ainda mais evidente.
Estudos sugerem que a arca provavelmente possuía um sistema de armazenamento e distribuição de alimentos que permitia que os recursos durassem tempo suficiente. Pesquisadores acreditam que grandes recipientes eram usados para armazenar alimentos e que o sistema de distribuição de água e comida para os animais era automatizado de alguma forma, embora sem o uso de eletricidade ou maquinário complexo. De fato, alguns estudos sugerem que as gaiolas dos animais podem ter sido equipadas com mecanismos que liberavam comida e água de maneira controlada, garantindo que cada espécie recebesse a quantidade exata para sobreviver. Gerenciar os dejetos dos milhares de animais a bordo também foi um desafio monumental. Estima-se que a produção de dejetos chegava a várias toneladas por dia, e a arca certamente possuía um sistema eficiente para lidar com eles. De acordo com pesquisas, as jaulas dos animais foram projetadas com pisos inclinados que redirecionavam os dejetos para canais específicos, que os conduziam a um reservatório central no fundo do navio. Esse sistema facilitava o esvaziamento regular dos dejetos para o exterior, mantendo o espaço habitável mais limpo e saudável. Um dos maiores desafios da jornada foi sobreviver em um espaço confinado por tanto tempo. A vida a bordo da arca não era apenas um desafio físico, mas também psicológico. Estar rodeado por milhares de animais, enfrentar o ruído constante do mar e da tempestade, foi um teste de resistência mental para Noé e sua família. Manter a calma e a organização em um ambiente tão caótico e estressante só pode ser explicado pela fé inabalável da tripulação. Além disso, sabe-se que a arca possuía um sistema de ventilação que facilitava a circulação do ar. Estudos sugerem que uma abertura localizada no topo da arca permitia a circulação de ar fresco, ajudando a manter um ambiente saudável durante toda a viagem. A chave aqui não era a tecnologia avançada, mas sim o uso de princípios naturais, como a criação de correntes de convecção por meio de diferenças de temperatura, o que permitia uma circulação de ar constante e eficiente. O ambiente dentro da arca, portanto, teve que ser gerenciado com uma precisão e atenção aos detalhes dignas de um projeto de engenharia altamente complexo. Esses sistemas não apenas garantiram a sobrevivência dos animais, mas também mantiveram os ocupantes humanos saudáveis e funcionais durante toda a jornada de 370 dias. Embora muitos vejam a história da Arca de Noé como um conto de fé e moralidade, estudos modernos em engenharia naval, biologia e logística oferecem uma compreensão mais profunda de como esse projeto extraordinário pôde ser realizado. Cada detalhe, da escolha dos materiais ao layout do espaço, aponta para um planejamento meticuloso que revela um nível notável de conhecimento para a época. Apesar dos desafios óbvios, um dos maiores mistérios da Arca de Noé é como tantos animais foram alimentados e mantidos saudáveis por mais de um ano. A logística necessária para cuidar do bem-estar de quase 6.800 animais representou um feito ainda mais impressionante do que a construção da própria arca. Da distribuição de alimentos ao gerenciamento de resíduos, tudo tinha que ser perfeitamente calculado para garantir a sobrevivência de todas as criaturas. Um aspecto fundamental da gestão da arca era a eficiência do sistema de distribuição de água e alimentos. De acordo com pesquisas, Noé provavelmente utilizou um sistema semi-automático para alimentar os animais. Grandes recipientes de cerâmica posicionados ao longo da arca liberavam água e alimentos de forma controlada. Esse sistema garantia que cada espécie recebesse a quantidade adequada de recursos, minimizando o desperdício e mantendo um ambiente saudável. Pesquisadores também sugerem que técnicas de conservação, como a desidratação solar, foram utilizadas para armazenar alimentos durante a longa viagem. Esses métodos teriam sido cruciais para garantir a sobrevivência das diversas espécies dentro do tempo limitado, disponível para o fornecimento de alimentos frescos. A conservação de alimentos também foi essencial para a sobrevivência da tripulação humana por mais de um ano na arca. Os relatos bíblicos mencionam que Noé e sua família se alimentavam de alimentos preservados, como grãos, leguminosas secas, frutas secas e pão ázimo. Isso lhes fornecia os nutrientes necessários para manter a saúde e a energia.
Estudos sugerem que Noé devia ser um especialista em conservação de alimentos, utilizando compartimentos secos e herméticos para mantê-los frescos, de forma semelhante às técnicas usadas em civilizações antigas. A gestão de resíduos também representou um desafio monumental. Com toneladas de dejetos animais produzidos diariamente, a arca precisava de um sistema eficiente para o seu descarte. A solução foi engenhosa. As gaiolas dos animais foram projetadas com pisos inclinados que direcionavam os dejetos para canais localizados no fundo da arca. Esses canais convergiam para um reservatório central, onde os dejetos podiam ser despejados para o exterior através de comportas. Essa solução não só manteve a arca limpa, como também ajudou a prevenir o acúmulo de bactérias e odores desagradáveis que poderiam ter colocado em risco a saúde dos animais e das pessoas a bordo. Um dos aspectos mais intrigantes da engenharia da arca é o seu sistema de ventilação. Para sobreviver em um espaço tão confinado por tanto tempo, os animais e as pessoas a bordo precisavam de ar fresco constante. A arca apresentava um projeto de ventilação natural extremamente sofisticado, que não só permitia a circulação do ar, como também facilitava a renovação constante do ambiente interno. De acordo com estudos, a arca possuía uma abertura no topo conhecida como sohar, em hebraico. Este sistema permitia que o ar quente subisse e fosse substituído por ar fresco do exterior. Aproveitava a diferença de temperatura entre os diferentes níveis da arca, criando um efeito de chaminé e garantindo a circulação contínua do ar, sem a necessidade de máquinas ou tecnologia modernas. O controle de temperatura e umidade também era essencial para a sobrevivência dos animais. A estrutura de 3 andares da arca permitia que os animais fossem distribuídos de acordo com suas necessidades específicas. Grandes mamíferos ocupavam os andares inferiores, onde tinham amplo espaço para se movimentar, enquanto animais menores e aves eram alojados nos andares superiores. Além disso, o sistema de ventilação ajudava a manter um ambiente adequado para cada espécie, seja mais úmido para répteis e anfíbios, ou mais seco para mamíferos terrestres. Esse projeto altamente detalhado reflete um nível de planejamento e conhecimento biológico muito além do que poderíamos esperar de uma estrutura construída em tempos tão antigos. A vida a bordo da arca não era apenas um desafio logístico, mas também psicológico. Ficar confinado em um espaço fechado com milhares de animais por mais de um ano deve ter sido uma experiência extremamente estressante para Noé, sua família e os próprios animais. O barulho constante dos animais, os trovões, o ranger da madeira e o som das ondas criavam um ambiente ruidoso e opressivo. Para lidar com essa situação, especialistas sugerem que a família de Noé deve ter estabelecido rotinas diárias rigorosas para administrar seu tempo e suas tarefas. Cada dia começava com a verificação dos sistemas de alimentação e água, a manutenção dos compartimentos dos animais e a limpeza das áreas comuns. A rotina também incluía pausas regulares para evitar a exaustão, bem como momentos para oração e meditação, dada a forte importância religiosa da missão da arca. A adaptabilidade psicológica de Noé e sua família é outra faceta destacada em estudos modernos. O isolamento por mais de um ano em condições extremas, sem contato com o mundo exterior e sem saber quando o dilúvio terminaria, deve ter sido um teste de resiliência mental e emocional. No entanto, a fé inabalável de Noé, aliada à disciplina na organização diária, permitiu que a tripulação humana sobrevivesse apesar das adversidades. É possível que a presença de Noé como líder, confiando na revelação divina, tenha lhes proporcionado o foco necessário para enfrentar cada dia em um ambiente tão desafiador. A chegada da arca em terra firme, após mais de um ano de viagem, representou não apenas o fim do dilúvio, mas também o início de uma nova era para a humanidade e os animais. Quando a arca finalmente repousou no Monte Ararat, os animais foram libertados e começaram a se dispersar pelo planeta. De acordo com estudos, esse processo foi cuidadosamente planejado, com uma distribuição que permitiu que cada espécie encontrasse seu novo lar e contribuísse para o estabelecimento de ecossistemas equilibrados. A maneira como Noé e sua família conduziram esse processo reflete um planejamento meticuloso e um profundo conhecimento de biologia e ecologia. A história da Arca de Noé não é apenas um conto bíblico,
mas também uma das maiores maravilhas da engenharia antiga. Cada detalhe de sua construção, da escolha dos materiais à disposição dos espaços e à organização dos sistemas internos, sugere que a Arca foi um projeto altamente sofisticado, concebido para resistir às piores condições possíveis. Estudos contemporâneos em engenharia naval, biologia e psicologia reforçam a ideia de que, por trás dessa construção, reside uma sabedoria divina que guiou Noé e sua família através de um dos desafios mais extraordinários da história: a estrutura interna da Arca, sua capacidade de gerenciar resíduos e a distribuição eficiente de recursos. O projeto, concebido para manter todos os seres vivos em ótimas condições durante o dilúvio, atesta o nível de conhecimento alcançado pelos antigos construtores. Em última análise, a sobrevivência da espécie e da tripulação humana durante esse evento catastrófico é atribuída não apenas à habilidade humana, mas também à orientação sobrenatural, reforçando a crença de que a Arca de Noé foi, de fato, uma obra de engenharia divina. Para muitos, a Arca representa a prova de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a sabedoria divina pode guiar a humanidade rumo à sobrevivência e ao renascimento. Descobertas contemporâneas sobre sua construção e os sistemas que a tornaram possível oferecem uma nova perspectiva sobre essa antiga história, levando à reflexão sobre o conhecimento extraordinário que pode ter sido transmitido aos construtores da Arca. A história de Noé e sua Arca permanece até hoje um dos contos mais fascinantes e misteriosos da humanidade, desafiando as fronteiras do tempo, da ciência e da fé.